Olá, então, continuando aqui o nosso vídeo, nós iremos então mostrar como você vai realizar o preenchimento dessa pesquisa da entrevista de saúde pública, tá certo? Então, como nós já falamos, essa pesquisa ela será realizada com os moradores que vivem próximos aí da sua igreja, para que todos possamos entender melhor quais são as necessidades dessa população, né, dos vizinhos da sua igreja, que está ao nosso redor, que está ao redor aí da sua igreja. Para que então, após essa pesquisa, nós possamos então promover atividades mais relevantes na área de saúde e do estilo de vida para essa comunidade, tá certo? Então, iniciando aqui o preenchimento da entrevista, você vai colocar então o nome completo do entrevistador. Então vamos supor aqui, eu vou entrevistar o vizinho da minha igreja, então eu vou colocar aqui meu nome, né? Jader Júlio Tinelli. Qual distrito que eu pertenço? Então eu vou buscar aqui, ó, Curitiba Central, a cidade é Curitiba, Paraná, e a igreja que eu frequento é a Igreja Central de Curitiba. Então vai estar aqui, ó, Curitiba Central, tá certo? Então esses primeiros dados aqui vão ser relacionados ao entrevistador, a você que vai realizar essa entrevista, tá certo? Você vai clicar aqui para o próximo, então você vai vir aqui para essa tela, onde vão ser então as perguntas para o vizinho da igreja, para a pessoa que vive aí do lado da sua igreja. Você vai começar aí do lado da sua igreja. Então, da rua da sua igreja, depois você vai para o seu bairro, depois, se você vive em uma cidade um pouco menor, aí você pode fazer na cidade inteira essa pesquisa, né? Se a sua igreja for a única igreja aí da sua cidade, né? Mas a ideia sempre é começar com as pessoas que moram ali do lado da sua igreja, próximos à sua igreja. Então, a primeira coisa, você vai perguntar para ela se ela tem um plano de saúde, né? Então, ela vai colocar aqui sim ou não. Então, vamos supor que o nosso entrevistado aqui ele não tem plano de saúde. E daí nós vamos perguntar: o senhor frequenta alguma unidade de saúde, a unidade de saúde aqui do bairro, né? Uma unidade básica de saúde, lá o postinho? Aí ele vai falar sim ou não. Então, vamos aqui supor que ele colocou sim. Qual o seu grau de satisfação com a unidade de saúde? Aqui ele vai falar para a gente como que ele classifica o atendimento que ele está recebendo hoje de saúde. Então a gente vai colocar ali, ó, eu acho que está regular, podia estar melhor, mas está regular, ainda consigo ter um atendimento ali. Ou ele vai colocar está ruim, por exemplo, está muito ruim lá o atendimento na minha unidade de saúde. Depois você vai perguntar para ele, o senhor ou você tem algum problema de saúde atualmente? Tem alguma coisa que o senhor se queixa assim relacionada a essa parte de saúde? Vai colocar sim. Ah, tem aqui uma dor nas costas, por exemplo, né? Então ele pode colocar ali que tem uma dor nas costas. O que mais? Ah, faz uso de algum medicamento de uso contínuo, né? O que seria isso, né? Se ele toma remédio todo mês, frequente ali para pressão alta, para diabetes, ele toma aquele medicamento ali com regularidade. Então ele vai colocar aqui que sim, por exemplo, nosso entrevistado ele toma medicamento. Qual medicamento ele toma? Ah, ele toma, por exemplo, um enalapril, por exemplo, porque é para pressão, ele toma lá um enalapril 10 miligramas, por exemplo, né? E se ele tomar mais medicamentos, você pode colocar assim sucessivamente, tá certo? O que mais aqui? Você tem alguma doença prévia? Então vamos colocar aqui que sim. E aqui quais são essas doenças então? Nós colocamos alguns exemplos aqui que você pode ter aqui para lembrar na hora, até mesmo para perguntar para ele: o senhor tem diabetes, né, que é aquela açúcar no sangue? O senhor tem pressão alta, hipertensão, doença no coração? O senhor tem alguma doença? Ah, a pessoa vai colocar ali, vamos supor que ele tem aqui, ó, depressão e ele tem a pressão alta. Pressão alta. Então vamos colocar aqui as doenças que ele tem. Você pode colocar aqui todas, ou se não tiver nenhuma, colocar que ele não tem nenhuma doença. E aqui, você está precisando de alguma especialidade médica? O senhor está precisando de alguma especialidade médica? Alguém assim que geralmente o senhor tem necessidade e às vezes não está conseguindo encontrar, seja na unidade de saúde, ou seja, onde o senhor busca atendimento de saúde? Ele vai colocar aqui, cardiologista, ortopedista,
E também tem uma opção de outros aqui. Vamos supor que ele precisa de um pneumologista. Então, ele precisa de um pneumologista. Você pode colocar em outros aqui também, tá certo? E vamos supor que ele coloque aqui, ó, o senhor fuma? Ah, sim, ele fuma. Né? Eu fumo, ele vai falar. Qual que é a quantidade aproximada de cigarros que o senhor fuma por dia? Né? Em média de até 10 cigarros por dia, de 11 a 20, de 21 a 30, o senhor vai perguntar para ele ali. Porque aqui nós temos essas respostas aqui, elas são baseadas no teste de Fargestrom, que é um teste que avalia o nível de dependência dessa pessoa relacionado ao tabaco, relacionado ao cigarro. Então você vai perguntar para ela ali, porque a gente já consegue identificar qual é o nível de dependência que essa pessoa tem. Aqui você vai perguntar para ela, o senhor ingere alguma bebida alcoólica, né? Para a gente poder entender um pouquinho mais sobre a questão de etilismo, né? Aí ele vai colocar que sim. Daí aqui, qual que é a quantidade de álcool aproximado, né? Então, se o senhor puder descrever em copos, garrafas ou latinhas, só para a gente poder entender melhor aqui a quantidade de bebida que o senhor ingere. Aí ele vai colocar ali. Ah, eu vou colocar, ele ingere aqui 2 garrafas de cerveja. Ele vai colocar aqui nos finais de semana, por exemplo, né? Mas você pode colocar aí em copos, garrafas ou latinhas, a forma como ele descrever para você, tá certo? O que mais? Você dorme quantas horas por noite aproximadamente, né? O senhor dorme quantas horas? Ah, eu durmo de 5 a 7 horas, eu durmo de 3 a 4 horas só, por exemplo. Como que o senhor classifica as suas relações familiares? E aqui é com as pessoas que moram com ele. Né? Então, por exemplo, ele tem ali o filho, a esposa que moram com ele. Então, como que ele classifica essas relações familiares? É boa, regular, ruim, péssima? Vocês brigam muito? Como que é? E ele vai explicar ali para você. Aí você vai classificar aqui qual dessas 4 opções que é. Ah, é ruim, por exemplo, ele vai falar, né? Então, o que mais aqui? Qual o seu grau de escolaridade? Né? Então, é interessante essa pergunta aqui, porque a resposta dela, você vai conseguir identificar, por exemplo, uma das coisas bem interessantes que nós conseguimos identificar na primeira pesquisa que nós fizemos para validar esse questionário aqui, lá em Campo Largo, em Bateias, nós fizemos lá essa pesquisa e foi identificado que a maioria das pessoas tinha o ensino fundamental incompleto ou tinha algum grau de analfabetismo. Então, como foi importante essa pergunta aqui lá para a região, por quê? Porque o pastor local, né, do Espaço Vida e Saúde Bateias, que é um espaço que a Clínica Adventista de Curitiba tem feito um projeto lá com a comunidade daquela região, onde o capelão local, o pastor Lucas e a esposa, que é pedagoga, identificaram essa característica. E o que eles implantaram lá, então, no Espaço Vida e Saúde Bateias? Eles estão implantando um reforço escolar para as crianças, que em meio ao advento dessa pandemia, começaram a apresentar algumas dificuldades na escola, seja para ler, seja para dificuldades de aprendizagem. Então eles montaram lá um projeto de reforço dentro da igreja, para que as crianças pudessem aprender um pouco mais, né, e recuperar esse tempo relacionado a essa perda. E o que mais? Para pessoas adultas terem, então, aprenderem, né, a ler, a escrever, através, então, de uma pergunta como essa, eles conseguiram identificar essa necessidade e vão sanar essa necessidade que aquela comunidade tem, né, com essas pessoas que responderam a essa primeira pesquisa de saúde. Então, vamos supor aqui que o nosso vizinho aí, ele tem o fundamental incompleto da nossa igreja aqui, que eu estou fazendo essa entrevista. Então, você vai perguntar para ele se ele tem filhos. É importante essa pergunta, que a gente já consegue identificar essa questão das crianças. Nós temos aí, por exemplo, né, o clube de desbravadores, o clube de aventureiros, que podem ser ferramentas para essa criança aí, para que ela possa aí, ser introduzida no meio aí das crianças e possa aprender também coisas diferentes aí, tá
certo? Então vamos colocar aqui, ó, ele tem dois filhos, um com 10 anos e o outro com 18 anos, né? Então a gente já consegue aí identificar as idades dos filhos e quantos filhos essa pessoa tem. Tem interesse em realizar algum curso ou aula? O senhor tem algum interesse? Né? Então ele vai colocar sim ou não e você já coloca aqui quais, por exemplo. Terapias naturais, pintura, pode ser, por exemplo, curso de como deixar de fumar, culinária saudável. Então, ele pode colocar aqui, você pode colocar vários cursos que essa pessoa pode ter desejo, ou até outros também, né? Colocar algum curso que não esteja aqui para que essa pessoa que ela tem interesse de fazer. E aqui interessantíssima essa pergunta, porque ela vai fazer o quê? Se a pessoa gostaria de receber orientações sobre saúde preventiva e tratamentos naturais gratuitos, né, na casa dela, realizados na própria casa dela, ou também, finalizando a pergunta, se ela gostaria de participar. Então, essa pergunta aqui já é um divisor de águas, porque nós fizemos aproximadamente, até o momento, 56 pesquisas lá em Bateias. Dessas 56 pesquisas, 40 pessoas colocaram que sim, que gostariam de receber um atendimento na sua casa, ou algum conhecimento sobre terapias naturais ou visitas de saúde. Então, nós já temos ali os acadêmicos de medicina, profissionais de saúde e também os membros da igreja que já estão fazendo visitas e acompanhando pelo menos 40 famílias eh, que marcaram aqui nessa resposta, sim, que elas gostariam de receber. E aqui você vai colocar o nome dela lá, então João Ferreira de Almeida. Então é o nosso vizinho aqui, é o vizinho da minha igreja. E qual que é a idade dele? Ele tem 50 anos, ele é casado, não, melhor, ele é divorciado, a religião dele é católico, né? A profissão dele é aposentado, então ele já está aposentado. Aqui, quais as redes sociais que ele tem acesso? Ele tem acesso ao Facebook e ao Instagram, ao WhatsApp, né? Então, aqui a gente já consegue identificar, porque o filho ajudou ele a aprender a mexer no Facebook, então e o WhatsApp é o que ele tem no telefone dele. Aí você vai colocar lá o número dele, para que a gente possa, tanto você aí da igreja, quanto os líderes de saúde possam entrar em contato com ele. E essas duas informações aqui são bem importantes, porque essa pessoa vai colocar ali que é esse endereço e o telefone dela. Então vai ser importante porque se você, por um acaso, né, mudar de igreja, for para outro lugar e for acabar perdendo o contato ali daquela região onde essa pessoa mora ali, vizinho da sua igreja, esse relatório ele vai ser encaminhado para o seu líder de saúde aí da sua igreja local, onde vocês vão poder ter acesso a essas informações. Então, caso uma pessoa não possa visitar mais esse vizinho da igreja, outra pessoa pode ir lá e adotar essa pessoa, essa família, para poder continuar fazendo o trabalho da parte de saúde. Qual que é o melhor dia e horário que ela gostaria de receber essa visita? Então, vamos supor que é no domingo às 14 horas, ou pode ser no sábado à tarde, o horário, ou em algum dia de semana que ela preferiria receber essas visitas na casa dela. E aqui, se ela conhece a igreja adventista perto da casa dela, né? Então, ela vai colocar aqui, não, não conheço, sim, conheço. Então, é interessante aqui, nessa última pergunta, nas duas últimas perguntas, principalmente nessa última pergunta, que são as suas observações, as observações do entrevistador. Por quê? Elas são importantes. Porque aqui, ó, você vai poder descrever nesse campo, incluir as suas impressões sobre a pessoa que você entrevistou. Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa aberta, por exemplo, para receber visitas em casa, se ela é uma pessoa um pouco mais fechada, se o local da moradia dela tem alguma coisa precária, por exemplo, né? Então vamos colocar aqui que o meu entrevistado, ele foi uma pessoa aberta para receber visita, né? E também eu percebi que na casa dele estava faltando um telhado
do lado direito, por exemplo, né? Por quê? Aqui vão entrar também as ações sociais. Então, por exemplo, o pessoal que faz parte da ASA, da ação social da igreja, vai poder também, com esse relatório, identificar como ela pode ajudar melhor essa pessoa que está ao redor ali da igreja, tá certo? E para finalizar aqui, você vai enviar, então, o seu relatório, o relatório da sua entrevista, sua pesquisa de saúde, e aqui é muito interessante, porque você vai observar essa mensagem que vai confirmar que você enviou com sucesso a sua entrevista. Então, a sua entrevista de saúde, ela foi registrada com sucesso. A primeira etapa já foi concluída. Então, a partir de agora, nós vamos ao trabalho para as próximas etapas, que é fazer o quê? Começar o acompanhamento desse vizinho que mora ao lado aí da nossa igreja, para que você possa, a partir dessa pesquisa, ampliar a sua visão sobre a comunidade que está ao redor aí da sua igreja, para que você, da sua igreja, da sua comunidade, né, do seu espaço, do seu centro de influência, e para que você consiga, então, ser o braço direito da mensagem do Evangelho através da mensagem de saúde, como Ellen White nos colocou, que através da mensagem de saúde nós vamos com certeza atingir, alcançar várias pessoas que nunca entrariam dentro da nossa igreja ou dentro de qualquer igreja, mas através da mensagem de saúde você vai conseguir então alcançar essas pessoas e essa pesquisa vai abrir as portas para você e para sua igreja poderem ter mais contato e serem mais e mais relevantes, um movimento de saúde relevante para os vizinhos que estão ao redor da nossa igreja. Um grande abraço para você, que Deus continue te abençoando e que você possa aí ter muito sucesso nas pesquisas e nas entrevistas que você irá realizar. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, que vai falar um pouquinho mais sobre os resultados. Como que você vai analisar os resultados, como é que você vai identificar os resultados da sua pesquisa para buscar aí melhores estratégias para alcançar essas pessoas. Um grande abraço e até mais.